ajudar clientes que têm medos, fobias, pânico e que chegam no consultório sentindo até efeitos físicos muitas vezes, né? E acaba virando a síndrome do pânico. Hoje eu quero falar com você sobre experiências que eu tive no consultório, como é que eu ajudei pessoas que vinham com muitos medos e o que a gente pode ressignificar, porque acredite, todo medo, gente, é uma ilusão. São imagens que a pessoa criou na mente dela e que para ela parece ser real, mas na verdade não é, é uma ilusão. Então aqui hoje nós vamos quebrar muitas crenças e você vai entender de fato o que você pode fazer ou como conduzir ou dar o primeiro passo, como eu sempre digo, né, para ajudar esses clientes a mudar a mentalidade deles. Porque o medo não existe. Vem comigo que hoje a gente vai falar mais sobre tudo isso e eu vou trazer aqui algumas quebras de padrão, de paradigmas, de pensamentos que com certeza vão te ajudar. Vou te indicar livros também para que você possa estudar mais sobre o assunto e para que você também faça essa reforma em você, né? Essa reforma íntima, tenha essa compreensão dos seus próprios medos. Porque quando a gente trabalha na gente, aquilo que o cliente vem nos trazer, nós temos muito mais confiança em ajudar as pessoas que chegam até nós. Então tenho certeza que as dicas de hoje vai ajudar tanto você, porque eu sei que terapeuta também continua com alguns medos. E claro, né, gente, cada vez que a gente vai subindo na nossa evolução, na nossa escada de evolução, né? Vai mudando o nível de mentalidade, vai acessando novos conhecimentos, vai mudando a nossa sintonia, a nossa realidade, outras questões surgem, né? Então, alguns outros medos podem surgir, algumas outras inseguranças podem surgir. Mas como blindar a sua autoconfiança para que os medos não se tornem maior do que você? É sobre isso que a gente vai falar hoje e também com isso você vai conseguir ajudar os seus clientes que estão passando por isso, vivendo isso ou sentindo esses medos, deixando esses medos dominarem eles e fazendo com que eles se enfraqueçam diante da realidade que eles estão vivendo. Como eu disse antes, gente, medo não existe. Todas as imagens, tudo aquilo que as pessoas projetam e que causa medo, que faz com que elas sintam medo, é uma ilusão. Como assim, Kátia? Você tá louca? Bom, vamos pensar o seguinte, né? Como eu sempre digo, nós somos governados, nós somos conduzidos aqui nesse plano através de leis, né? Existem leis universais, leis que independente de a gente gostar ou não, de a gente acreditar ou não, elas estão regendo a nossa vida o tempo inteiro. E uma dessas leis que eu gosto de citar muito é a lei das polaridades. O que a lei das polaridades diz? Que para tudo que existe nesse mundo tem o oposto. Qual é o contrário do medo? A fé. Fé e medo fazem você acreditar no que ainda não existe. Só que as pessoas elas foram criando paradigmas, né, que é um conjunto de crenças, verdades ou pensamentos que elas tomaram como verdades, que faz com que elas se aliem muito mais ao medo do que à fé. Poucos de nós aprendeu durante a vida a ter fé na gente mesmo. A gente aprendeu muito mais a ter medo, medo de desagradar as pessoas, medo de ser um fracasso, medo de errar, medo de não ter sorte na vida, medo de não ter um relacionamento, medo de não conseguir ser feliz no relacionamento, medo de não ter dinheiro suficiente para sobreviver, medo de perder, medo de ser roubado, medo. Por quê? Todos os sistemas que envolvem a nossa vida, o sistema religioso, o sistema político, todos os sistemas que envolvem a nossa realidade, né, principalmente o sistema político, religioso, a própria medicina, ela criou um conceito de medo porque entenderam que as pessoas se aprisionam a partir do medo e fizeram com que a gente construísse uma realidade, uma consciência focada no medo. Nós fomos acostumados ou mesmo fomos conduzidos através de vários sistemas, né? O nosso sistema educacional, o sistema político, o sistema religioso, a própria medicina já entendeu, né, a medicina dos remédios principalmente, entendeu que as pessoas elas são dominadas pelo medo e quando elas estão dominadas pelo medo, elas agem por instinto de sobrevivência, não mais pensando no que tem que ser feito, elas reagem com o instinto de sobrevivência, né? E aí entra toda a parte do cérebro lá, do reptiliano, que faz com que a gente haja muitas vezes sem pensar. Tanto é que a gente viu isso acontecendo em vários cenários da humanidade, quando as pessoas passam por momentos em que a humanidade toda é governada pelo medo, as pessoas simplesmente só pensam nelas mesmas, elas não conseguem pensar fora da caixa, elas ficam completamente desequilibradas, desesperadas em função do medo. E o medo, gente, geralmente faz as pessoas pensarem em coisas que não existem, idealizarem coisas que não existem. Porque por mais que você tenha medo de algo que aconteceu lá atrás, isto não existe agora.
foi. E se ainda não aconteceu, você está criando isso, mas na verdade não aconteceu. Portanto, logicamente que o medo não existe. Tudo que você tem medo não existe. Você está criando, você está fantasiando situações e coisas que te levam a acreditar nesse medo que ainda não existe. Ou que já existiu, mas que não está acontecendo agora. Portanto, não faz sentido você acreditar naquilo que você tem medo. Faz sentido você ter fé em você, no seu conhecimento, na sua evolução, para que você transforme esse medo em coragem e faça o que precisa ser feito. Então, para trabalhar medos dentro do consultório, a gente precisa quebrar crenças. Fazer a pessoa quebrar o padrão daquilo que faz ela ter medo. E a gente precisa entrar dentro do consultório com essa consciência da autoconfiança que o próprio terapeuta precisa ter. Por que os nossos maiores medos acontecem? Porque a gente cria esta realidade. Porque a gente pensa tanto e por repetição, pela lei da repetição, de tanto pensar na mesma coisa, a gente vai codificando, né, vai dando esses comandos para o universo, né, para a consciência maior, e isso se torna real, porque a gente cria isso através da mente e do sentimento. Então, se eu penso em algo que eu tenho medo, mas eu não sinto medo, eu não crio essa realidade. Só que, para que a gente possa consumir muitas das coisas que são vendidas hoje, existe uma conspiração, sim, de muitos sistemas, como eu falei, que fazem com que você acredite nesses medos. Por isso que os noticiários são recheados de notícias ruins. Por quê? Porque durante os comerciais desses noticiários, eles te vendem seguros, eles te vendem produtos para que a emissora possa sobreviver e para que essa coisa toda governe a nossa realidade. Agora, olha que interessante, eu não sei se você já leu, mas eu recomendo muito para quem quer aprofundar esse assunto, saber como quebrar essas crenças, ler este livro, gente, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. É um dos melhores livros que você vai ler na vida, vai te ajudar muito a ter esse despertar e o entendimento do que funciona e do que não funciona quando se trata de medo. E aqui ele quebra muitas crenças, ele fala do nosso sistema educacional retrógrado, que cria consciência do medo cada vez mais expandindo, crescendo na nossa vida, que faz com que a gente se aliene a alguns padrões, para que não sejamos pessoas, né, que pensem fora da caixa. Tudo que a nossa sociedade não quer é que você desagrade. Todo mundo quer que você seja como máquinas, que você pense, que você sinta, que você reaja baseado naquilo que os políticos querem, naquilo que o sistema educacional quer, que é tudo meio que um sendo manipulado pelo outro, para que nós, pessoas, sejamos manipulados, para que a gente sempre faça tudo igual, seja igual a todo mundo, reaja do mesmo jeito, consuma as mesmas coisas. E quando a gente começa a buscar conhecimento, e principalmente o autoconhecimento, porque ter conhecimento é uma coisa, né? Agora, o autoconhecimento é o que te liberta. Porque ter conhecimento todo mundo tem, de muita coisa. A gente lê e estuda sobre tudo que está à nossa disposição. Porém, mais importante do que você ter o conhecimento é entender como que esse conhecimento vai mudar a sua realidade. E quando nós, terapeutas, estamos dispostos a fazer esse caminho do autoconhecimento, a gente começa a ter esses despertares, né? Muda a nossa realidade, a gente começa a despertar para muita coisa. E aí, consequentemente, as pessoas que vão chegar até nós precisam desse despertar também. Então, primeira coisa, quando nós estamos falando sobre um atendimento dentro do modelo das terapias holísticas integrativas, você precisa ajudar a pessoa a encontrar a raiz do medo. Aonde nasceu esse medo? É uma fantasia da mente? Tem uma causa por trás? Geralmente não tem, tá? Às vezes tem algo que já aconteceu lá atrás, mas não justifica ela continuar carregando isso hoje. Então a gente precisa fazer um processo de liberação disso, tá? Desse padrão de pensamento que a pessoa tem para ressignificar essas crenças e fazer ela ter mais fé nela mesma. Voltando aqui para o livro, uma das coisas que ele fala aqui, porque esse livro fala muito sobre sucesso e por que nós não temos sucesso na vida, né? Geralmente porque nós acreditamos mais no fracasso do que no sucesso. Olha só, já na primeira página aqui do livro, o que ele diz? Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. É a fé, e a fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota este diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso. É uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam um homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. É uma frase que às vezes a gente precisa parar um pouco, ler de novo, ler de novo, ler de novo, mas eu vou traduzir para você o que ele quer dizer aqui. Primeiro, diabo, inferno, tudo isso não existe. Foi uma criação das religiões para manipular massas, mentes de pessoas que não tinham a capacidade de pensar sozinhas, certo? Então, isso não existe, gente. Isso foi uma criação do homem para que as pessoas ficassem alienadas e para que o medo que elas tivessem do inferno, do diabo,
dessa consciência toda mantivesse elas presas nos padrões religiosos, né? E a gente sabe que hoje, no mundo que a gente vive, com tanta informação, cada vez mais as pessoas não estão mais se deixando ser manipuladas pelas religiões. Agora, o que derrota o medo? A fé. Lembra das polaridades, né? Lei das polaridades. Se de um lado, numa ponta, eu tenho o medo, na outra eu tenho a fé. Se você quer acabar com o medo, o único caminho é ter fé. E o outro caminho é enfrentar o medo. Quando você enfrenta o medo, você tem fé em você. Você acredita no seu potencial. Você acredita que você é muito maior do que esse medo. E que esse medo não precisa te dominar. Então é a arma mais destrutiva do medo. Se você quer acabar com o medo, não é fugindo dele que você vai acabar com o medo que você sente. Você só vai conseguir se libertar disto quando você tiver fé. Uma fé inabalável. E uma outra coisa que ajuda as pessoas a saírem desse padrão de medo, de fobia, de pânico, é ter um propósito definido. Não há nada mais poderoso do que pessoas que sabem o que querem. Quando a gente está imerso no medo, na insegurança, na dúvida, esse é o pior caminho para a gente se autodestruir. Os piores momentos da minha vida foram os momentos em que eu não tinha metas, em que eu não sabia o que eu queria da vida, em que eu estava perdida, sem saber para onde ir. No momento em que eu parei tudo, repensei a minha vida e dei uma direção para minha mente, para o meu coração, tudo mudou. Então, o que a gente precisa fazer no consultório? Primeiro, quebrar as crenças que a pessoa tem. O que está fazendo ela pensar, sentir ou ter certeza de que aquilo vai acontecer? Que, na verdade, é o maior medo dela. Por isso que muitos dizem que 95% dos nossos medos não existem. Porque eles realmente não existem. É uma fantasia mesmo, como eu disse antes. E aí, quando a gente consegue ter, quando a pessoa consegue ter esse norte, quando ela sabe o que ela quer, ela tem um propósito definido, ela sabe pelo que ela está vivendo, pelo que ela está acordando todos os dias, ela está respirando, ela começa a nutrir a si mesma de fé e confiança, porque ela sabe onde ela quer ir, ela sabe onde ela quer chegar. E isso é muito poderoso para se libertar do medo. Então, primeiro passo é romper com a crença, é entender, existe uma causa para isso? Se existe, mostrar para ela que não faz sentido ela continuar com medo e que ela precisa buscar a outra ponta, né, que é a fé nela mesma, acreditar que ela é muito maior que o medo para que ela possa vencer isso, ok? Tô repetindo para que você possa pegar de formas diferentes a informação e consiga criar uma metodologia onde você vai entender a necessidade que o seu cliente tem para que você então ajude ele a encontrar a solução que ele precisa, tá? Muitas vezes a gente vai se colocar em situações na vida em que o medo vai surgir também como uma forma de prevenção, porque o medo ele é importante. Se ele não fosse, talvez a gente não teria que senti-lo. Mas por que a gente sente medo às vezes? Porque a gente tem que se prevenir de algumas coisas, a gente tem que ter consciência de que tem certas coisas que eu preciso sim cuidar para não avançar, para não me prejudicar ou não prejudicar alguém. Então, por exemplo, se eu tô na beira de um precipício, eu preciso sentir medo. Se eu não sentisse medo, eu me atirava e eu morreria. Então, para algumas coisas, o medo é essencial, porque ele vai te dar uma prudência. Você se torna prudente e você acaba sendo mais consciente das suas atitudes quando você tem medo, do que quando você não tem. Porque quando você não tem, você se torna um arrogante, você invade a privacidade das pessoas, você fala o que você quer, a hora que você bem entende. Então, o medo, ele também tem o seu papel importante. Porém, o grande desafio é que a gente sinta medo na medida certa, que ele sirva de intuição para que a gente saiba o caminho que a gente tem que seguir da melhor forma. Não que ele seja uma barreira que trave, que bloqueie, que faça a pessoa ficar travada. Esse é o ponto que a gente precisa entender. Alguns medos, eles vão ser importantes para que a gente se previna de algumas coisas. Porém, ele não pode nos dominar a ponto de fazer a gente ficar travado diante da vida, tá? Então, lembra de conversar com o seu cliente para mostrar que todos os medos que ele tem provém muitas vezes de não ter um propósito, de ele acreditar em coisas que ainda não existem e que a gente precisa ressignificar. Como é que eu ressignifico? Criando novas frases, fazendo ele acreditar numa nova realidade, ajudando ele a ter metas, objetivos de vida. Isso é uma das coisas mais poderosas para ajudar as pessoas a saírem de situações como essa, tá? Eu lembro de casos, assim, poderia falar de vários, porque eu tive vários casos de pessoas com síndrome do pânico, com ansiedades extremas e com muito medo, assim, muita fobia, muito desafio com relação a isso. E eu lembro que em todas, sem exceção, o maior problema era a falta de propósito e uma vida vivendo pelos outros. O emprego que elas tinham era porque fulano falou que ela tinha que ser aquilo. Ela tinha casado, constituído uma família, filhos, porque as pessoas diziam que era para ela fazer isso. Ou seja, era aquela falta de propósito mesmo, de a pessoa sentir, puxa, isso aqui faz sentido para mim? É o que eu quero? É o que alimenta a minha alma? Muitas delas, gente, não tinham clareza do que elas queriam. Até já falei disso num vídeo anterior aqui, de como é importante a gente ajudar
ajudar as pessoas a terem objetivos de vida, que muitas pessoas não têm. Elas não conseguem saber o que elas querem da vida. E isso dá muito mais insegurança, incerteza. A incerteza, ela é interessante também, lembra? Para tudo tem a sua polaridade, né? Tem o aspecto bom e o aspecto ruim. Sob um certo aspecto, a incerteza é interessante. Deepak Chopra fala isso, que a incerteza, ela é interessante porque quando eu tenho certeza de tudo, eu sempre acho que tudo tem que ser do mesmo jeito, seguir o mesmo caminho, a mesma rota. Quando eu tô na incerteza, às vezes ela é importante porque ela me dá a possibilidade de ver outras oportunidades. Porém, viver na incerteza já gera desequilíbrio. Ter um medo com prudência é interessante porque te torna uma pessoa consciente das coisas. Porém, o medo em excesso gera desequilíbrio. Então, a gente ter essa clareza, esse entendimento do que significa o medo e por que ele é importante e como fazer com que ele não trave, né, não seja maior do que a fé que a pessoa tem nela mesma, é essencial para que a gente possa ajudar o nosso cliente. Por isso, gente, estudar esses assuntos, esses temas é essencial para que você consiga ajudar as pessoas no consultório. Estude mais sobre isso, conheça mais sobre esse assunto. Além desse livro do Napoleão Hill, todos os livros dele de alguma maneira falam sobre isso. Tem Os Segredos da Mente Milionária, de Harvey Eker também, que ele fala bastante sobre dinheiro e prosperidade, mas ele fala muito mais de uma mudança no nosso aspecto mental e emocional. Ele fala muito de mentalidade. E medo, fé, tem tudo a ver com mentalidade. Então, estudar assuntos ou estudar autores que falam disso nesse mundo do desenvolvimento pessoal é muito importante. Os livros da Louise Hay também, esse resgate do amor próprio, do estar disponível para servir, mas em primeiro lugar cuidando da gente, é muito interessante também. O meu livro Cuide-se também fala um pouco sobre isso, fala sobre autoconfiança. Tem exercícios de metas no meu livro que você pode tanto utilizar no consultório quanto para você mesmo. Então, estudar sobre isso vai te dar mais bagagem para que quando você entre no consultório você consiga ajudar as pessoas de forma mais profunda e entenda verdadeiramente o que a pessoa está vivendo para que você possa encaminhar ela para aquilo que realmente vai ajudá-la, né? Lembrando sempre, que eu sempre vou repetir isso aqui, cada caso é um caso, tem que ter uma análise, um diagnóstico mais apurado, então você precisa fazer perguntas específicas para conhecer as pessoas, para entender o que elas estão vivendo. Inclusive, fique atento, porque a gente sempre libera alguns vídeos ou faz alguma aula, algo mais específico, até para abrir as inscrições do nosso curso do Terapeuta do Zero. E lá no Terapeuta do Zero eu ensino passo a passo como você conduz um primeiro atendimento, como é que você faz para verdadeiramente estar cara a cara com o seu cliente, o que dizer, como conduzir, como fazer. É só você ficar atento nas redes sociais que a gente volta e meia tá anunciando aí, para você conseguir vir com a gente nessas oportunidades e talvez até ser nosso aluno do Terapeuta do Zero, para saber como perder esse medo, essa insegurança de atender seu primeiro cliente e ter acesso a todo esse conteúdo de forma muito mais aprofundada dentro do nosso treinamento, tá? Mas, via de regra, o que você precisa é compreender a necessidade do seu cliente, saber o que ele realmente está vivendo, o que ele está passando, qual é a dor que ele tem, para então você conseguir atuar e ajudar ele a resolver essas questões. Então, ter esse olhar personalizado, entendendo que cada caso é essencial para que a gente possa ajudar as pessoas com o que elas realmente precisam. Beleza, meus amores? Se você quer mais assuntos relacionados a casos de consultório, como saber ou de que forma você tem que se preparar para ajudar as pessoas, a gente está fazendo uma série. Se você for olhar os últimos vídeos postados aqui no canal, você vai ver que a gente tem feito uma série justamente para ajudar com casos específicos, né? Quando as pessoas trazem certos assuntos, como agir, como começar o processo, para que eu possa ajudar essas pessoas de forma mais efetiva. Beleza, gente? Então, se você tiver alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você achou que esse vídeo pode ajudar outros terapeutas, manda esse link para eles, para que eles possam vir aqui pegar algumas dicas que vai ajudá-los também, tá? Beijo, beijo, até a próxima, tchau, tchau.